Palavra de Fé, todas as quartas, às 20 horas no Facebook. Olá, irmãos, a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Paz seja convosco, o importante é estar em paz. Eu sou o missionário Miqueias, as minhas credenciais estão em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Nós estamos em janeiro de 2023, hoje é dia 4. E desde das primeiras horas do ano, Deus tem ministrado ao meu coração palavras sobre o profeta Eliseu, especificamente sobre o profeta Eliseu. Eu quero compartilhar com vocês isso que Deus tem colocado ao meu coração. E começa em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, que diz: E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele, e ele estava ao do 10º, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Aleluia! Então deixou este os bois e correu após Elias, e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu-lhe e disse: Vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram, então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Glória a Deus. Olha esta palavra. Elias, ele foi um grande profeta, aquele profeta ao qual, pela sua palavra, não choveu em Israel, né? Durante 3 anos, ao ponto dele desafiar os profetas de Baal e vencer. Deus respondeu a oração de Elias com fogo. Você conhece a história de Elias? E Deus manda Elias ungir algumas pessoas. E uma dessas pessoas era Eliseu. Ele diz: olha, unge Eliseu em teu lugar. E Elias vai e obedece, unge a cada um. E quando ele passa, ele vê Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava ali com seus afazeres, era uma pessoa normal. Desculpa. Era uma pessoa normal, trabalhando, ali cuidando dos bois, lavrando. E de repente Elias aparece na vida dele. E assim muitas das vezes na nossa vida. Estamos no nosso trabalho, nos nossos afazeres, e Deus nos chama. Assim como Deus chamou Levi, que era Mateus, do meio da coleteria. Eu aprendo que Deus, ele nunca chama pessoas desocupadas, pessoas que não querem nada, mas sempre pessoas que estão em afazeres. E ali Deus, ele chama, assim como ele chamou Levi no meio da coleteria, assim como ele chamou Pedro no meio da sua pesca e tantos outros, ele chama agora, né? Eliseu, ele chamou Eliseu. E quando ele passou, Elias passa por Eliseu, Elias passa o seu manto, aleluia. Elias, o manto representa autoridade. E naquele momento que ele passa o manto, que representa autoridade, Elias já sabe que algo aconteceu. E assim mesmo é na vida do servo de Deus. Quando Deus derrama o seu espírito sobre você, quando Deus derramou o espírito dele sobre a minha vida, eu tinha certeza de uma coisa: eu jamais seria a mesma pessoa. Agora eu tinha que seguir o que Jesus me chamou para fazer. E assim Eliseu vai e ele diz: olha, deixa eu só ir e beijar o meu pai e a minha mãe. Aí eu aprendo, o que eu aprendo com isso? A reverência. Eu aprendo que ele era um bom filho. Eu aprendo que ele não disse: não, eu vou me embora, não quero nem saber da minha família. Ele disse: não, olha, deixa eu beijar o meu pai e minha mãe. Ele vai lá e beija o pai e a mãe dele, e ele pega todas aquelas juntas de bois, e ali ele mata ele e faz ali alimento e dá ao povo.
A gente vê agora que ele era um homem, aqueles bois representavam o sustento dele. Ele mata o sustento dele para dar ao povo, para alimentar o povo. Ele está dizendo: a minha herança eu estou dando ao povo, eu estou alimentando o povo, porque agora eu tenho uma herança maior. Aleluia! E ali Eliseu, ele começa a servir Elias. Ele começa a aprender com Elias. Ele começa a ver experiências que Elias tinha com Deus. Eu imagino Eliseu ali vendo o sobrenatural. Deus falando com Elias. Elias falando com Deus. Elias tendo intimidade com Deus. Elias entrando na caverna. Entrando em lugares. E Eliseu ali acompanhando. Observando. Porque era chegado o momento. E eu aprendo mais uma coisa aqui. Que tão importante quanto o nosso chamado é o tempo do preparo. Todos nós somos chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque no decorrer do chamado, ao cumprir o chamado, tem o tempo do preparo. É o tempo da renúncia. Aquele que quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. É o tempo de deixar as nossas vontades, porque já não vive em nós, mas Cristo vive em nós, para viver a vontade de Deus. E Elias passou por todo esse período agora servindo a Deus. Aleluia! Então, assim como a capa de Elias representa autoridade, hoje o poder é dado a todo aquele que crê através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 28 e em Marcos 16... que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado, já está condenado. Ele diz: olha, esses sinais vão acompanhar todos aqueles que crê. Os sinais acompanharam Eliseu, assim como acompanhavam Elias. E agora esses sinais que a gente vai aprender, eu vou falar muito durante esse mês sobre Eliseu. E esses sinais que Jesus também deixou para o seu povo. E no seu nome vão expulsar demônios, vão pisar em serpente, vão falar em novas línguas. Se beber algo mortífero, não vão morrer. Aleluia! Poder e autoridade. E como é que nós recebemos esse poder e essa autoridade? Não é vivendo uma vida qualquer. Não é vivendo uma vida de capa, mas é agora recebendo do Espírito Santo. Os Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando do alto descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram ali esperando para receber o poder, orando juntos, os apóstolos, o povo ali ficaram orando, até que em Atos 2, depois de provavelmente 40 dias, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aquela casa, como um som de um vento impetuoso, aleluia. Esse mesmo Espírito está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, está entrando no teu ministério, está entrando na tua saúde, está te renovando em nome de Jesus. E aqueles homens tímidos, aqueles pescadores, aqueles homens que passaram pelo treinamento, 3 anos ali com Jesus, muitos negaram, até se esconderam. Pedro negou a Jesus, muitos se esconderam, mas quando eles receberam, aleluia, o Espírito Santo, Pedro, aquele homem que era conhecido por ser brabo, conhecido por ser sanguíneo, agora começaram a dizer: esses homens estão bêbados. Pedro ele sai e diz: não, nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo hoje é que aconteceu por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo servo e sobre toda serva, e ele começa a pregar com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, e mais de 5.000 pessoas ali são batizadas em nome do Senhor Jesus. Aceita e recebe o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então eu falei de Pedro para mostrar também que Eliseu, ele passou pelo processo, ele foi servir, assim como os discípulos serviram Jesus
Eliseu serviu Elias, ele foi aprender e nós temos que aprender. Muitas das vezes estamos aprendendo com pessoas que têm mais experiência do que nós na caminhada da fé. Nosso pastor, nossos obreiros, missionários, missionárias, pessoas que são cheias do Espírito Santo. Nós temos que aprender com essas pessoas que realmente exalam um bom perfume de Cristo, para que no momento certo nós possamos usar tudo aquilo que Deus nos deu. Hoje, se eu já fiz alguma coisa no trabalho missionário, foi porque eu sempre procurei aprender de Deus em primeiro lugar, ler a sua palavra, buscar o seu Espírito Santo e ouvir homens e mulheres de Deus que me deram conselhos abençoados. Então nós vamos falar muito sobre Elias. Eu vou usar esse vídeo para abrir um novo canal no YouTube. Se tudo der certo, vai ser chamado Palavra de Fé. E que essa palavra de fé possa te alcançar, que isso possa fazer algo na tua vida, que você se desperte para o ano missionário. Eu creio que esse é um ano que Deus pode levantar muitas pessoas até que ninguém dá nada para ela, mas Deus pode colocar o Espírito Santo nos lábios dessa pessoa e essas pessoas ganharem muitas almas para Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre ti e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder curtir, se você puder se inscrever nesse novo canal que vai ser aberto no YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo, ore por mim, que eu estou orando por você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.